E aí, como está você, sua casa e a sua família? Tudo bem? Eu sou o Wallace, começando mais um vídeo aqui neste canal. Bem, pessoal, confesso que agora são meia-noite e se eu não fizer um vídeo à meia-noite, eu não consigo fazer vídeo durante a semana. Então, para que não fique faltando vídeos, né, durante a semana, a gente tem que se esforçar. Acabei de chegar do trabalho, estou um pouco cansado, se a minha voz estiver meio, eu estiver meio letárgico, assim, meio... Vai me desculpando aí, mas o assunto que a gente tem para falar é assunto interessante de respeito a você, brasileiro, diz respeito, na verdade, a todos nós que estamos aqui em Portugal, ou de repente para quem quer imigrar para Portugal. Vamos falar sobre reagrupamento familiar. Você já deve estar sabendo, não é? Então, se não está sabendo, vai ficar sabendo agora. Para quem não sabe, reagrupamento familiar é quando o imigrante vem de forma legal para Portugal, ele está legalmente no país, não é? E ele tem o interesse de reagrupar sua família, ele tem condições financeiras e de documentos, né, para ter junto a sua família, já que este imigrante escolheu Portugal para viver, sendo que ele está de uma forma legal, é óbvio. Tudo é legal, tudo tem que ser legal. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui mais um vídeo da Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. É um canal muito bom, é uma fonte muito confiável para você que quer imigrar. É um canal muito sério, objetivo, e nós vamos colocar um vídeo dela aqui para você dar uma olhadinha. Nós vamos comentar um pouco mais sobre essa notícia que ela está trazendo no canal dela. Vou até pedir para você também se inscrever no canal da Ana, porque vale muito a pena, tá bem? E ela colocou um vídeo aqui falando que reagrupamento familiar está em risco por causa de uma proposta de um partido político aqui de Portugal chamado Chega. Acho que todo mundo tá aqui conhece o Chega, e quem também pensa em migrar para Portugal já ouviu falar neste partido e as propostas, a visão que eles têm sobre alguns assuntos, principalmente assuntos de imigração. Vamos lá, estamos aqui no canal da Ana. Deixa eu... O reagrupamento familiar de imigrantes está no centro de uma nova polêmica política em Portugal, que até agora era apenas uma dificuldade prática para milhares de famílias, virou alvo de um projeto de suspensão apresentado pelo partido Chega. A proposta anunciada pelo líder do partido, André Ventura, quer suspender esse direito garantido por lei a cidadãos estrangeiros com autorização de residência. Eu te explico agora, em detalhes, o que está em jogo e o que isso pode significar para imigrantes que vivem legalmente no país. Eu sou Ana Carolina Braga, jornalista. Por aqui eu trago informações atualizadas para quem quer viver em Portugal com segurança e dignidade. Então vamos direto ao ponto. Olha, André Ventura anunciou que o partido Chega vai apresentar no parlamento um projeto solicitando a suspensão do reagrupamento familiar de imigrantes em Portugal. Segundo ele, a medida seria necessária diante do que considera uma entrada massiva de estrangeiros. Em suas palavras, abre aspas, eles não deviam ter entrado e agora vêm as famílias e podemos passar de 1,5 milhão para 2 milhões de imigrantes em poucos meses. Isso é insustentável, fecha aspas. Vamos dar uma pausa aqui, gente. Essa fala, eles não deveriam ter entrado, né? Eu sei que o André Ventura e o partido Chega, eles permeiam neste assunto imigração, que é um assunto que de uma certa forma está incomodando, é um assunto que tem aí os seus erros, né, que é a imigração descontrolada, que eu sempre falei para vocês aqui, mas eles gostam de falar sobre isso para poder dar engajamento. É que nem aqui no canal, né? É que exatamente igual aqui no canal. Eu gostaria de fazer vídeo de viagem, eu gostaria de estar viajando, ir não sei para onde, comer isso, comer aquilo, só alegria. Só que esses vídeos não têm muitas visualizações. E para ter visualizações a gente fala sobre imigração, que também, por um outro lado, é um assunto que interessa a todos nós, é óbvio. Mas quando eu boto vídeo de imigração aqui dentro do quarto, aqui, dá muito mais visualizações do que um vídeo falando da cultura portuguesa e passeando e tudo mais. Ok. Então eles têm que manter este assunto imigração vivo, né? Para gerar mais pessoas votantes. Apesar que já passou aí as eleições, mas a intenção deles é óbvio, como todos os outros partidos, é chegar ao poder, né? Então, por isso, esse assunto ele dá pano para manga e é a estratégia política deles, né? Vamos falar sobre isso, vamos, né, dizer que eles
não têm direito a entrar, nem deveriam estar aqui, agora querem trazer a família, dando esse ar de ilegalidade. Vamos seguir em frente. A fala do deputado causou, claro, reações imediatas, porque, para começar, ela não corresponde à realidade. O direito ao reagrupamento familiar não é algo novo, ele está previsto tanto na lei portuguesa quanto nas diretrizes da União Europeia, das quais Portugal faz parte. É um direito do estrangeiro que vive legalmente por aqui. Esse direito só é concedido mediante uma série de critérios, como comprovação de meios financeiros e residência legal no país. Mas mesmo com todas essas regras, a gente sabe que o reagrupamento familiar já enfrenta dificuldades práticas há bastante tempo, né? Há muitos meses não há disponibilidade de vagas para o agendamento na AIMA e os estrangeiros que estão aqui presentes para realizar o procedimento entraram aí como turistas, que Portugal também permite, já que há possibilidade por lei de realizar o reagrupamento já no país, eles acabam ultrapassando o tempo permitido e ficam expostos a uma situação de irregularidade. Apenas aqueles que entram com ação judicial solicitando a marcação conseguem hoje ser atendidos. Vamos dar mais uma pausa aqui. Então você, para ter um reagrupamento familiar, você tem que entrar com processo. Mais uma vez, enchendo a máquina pública de processo, o judiciário lotado de processo. Processo, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20, 30 mil processos para obter um direito que já é pertencente ao imigrante, se é lógico, a AIMA funcionasse corretamente. E se consegue fazer esse agendamento? Não se consegue. Vamos lá. O ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, se pronunciou publicamente para esclarecer os fatos após as falas de Ventura. Segundo ele, é falso que haverá uma chegada em massa de imigrantes pelo reagrupamento. O ministro compartilhou, inclusive, uma reportagem explicando que o número de novos imigrantes citados pelo líder do Chega está inflado e fora da realidade. Leitão Amaro afirmou que o governo manterá o reagrupamento sobre critérios de vagas e capacidade de integração, mas que não há, de fato, nenhuma nova legislação para suspender esse direito. Vamos dar mais uma pausa aqui. Eu acho que, se não me engano, o líder do Chega falou que somos 1 milhão em Portugal e com o reagrupamento familiar chegaríamos a 2 milhões. Realmente são números estratosféricos, né? Para chegar a 1 milhão de imigrantes em Portugal, Portugal teve que abrir as portas de uma forma mesmo escancarada durante anos. E não dá para dobrar esse número assim de uma hora para outra. Sendo que a maioria dos imigrantes que depende do reagrupamento familiar são filhos, são crianças. As crianças dos imigrantes é que precisam ser reagrupadas. Porque o imigrante adulto que trabalha, que tem lá o seu meio de subsistência, que fez a sua manifestação de interesse, que já passou pela triagem da AIMA, ele tem ali a sua autorização de residência, aprovada ou negada. Mas os filhos não. Os filhos precisam de um agendamento, sendo que não existe agendamento. E esses filhos já estão em Portugal. São crianças, adolescentes que já estão em Portugal. Não são pessoas que vão chegar vindo de outros países. É óbvio que sempre é uma exceção. É óbvio que tem sim pessoas que o marido veio primeiro, depois vai vir a esposa, o filho, mas a grande massa que veio junto da manifestação de interesse, as pessoas já vinham já com a família inteira, já vinha toda a família para Portugal. E as crianças não podem fazer manifestação de interesse. As crianças, por ser menores, não podiam trabalhar, não tem como ter uma autorização de residência, a não ser pelo artigo 122 capa, se eu não me engano, né? Mas para isso tinha que ter um agendamento. Então esses imigrantes, né, que o André Ventura fala, são imigrantes que já estão aqui. Eles já estão aqui em Portugal há 2, 3, 4, 5 anos, nas escolas, no convívio do dia a dia. Então é por isso que esse número não tem como aumentar drasticamente, ok? A não ser que ele esteja falando de imigrantes de países asiáticos, né? Que aí eu não sei. Eu sei pelo lado dos brasileiros, né? Agora, eu não sei se o pessoal do Bangladesh, da Índia, vem os homens e depois vem as mulheres, as crianças. Aí eu não sei. Então tem que ser muito bem detalhada essa questão do reagrupamento familiar. Vamos seguir.
Desde a criação da AIMA, o que se viu foi um aumento da espera de vagas aí no órgão, né? Até mesmo a necessidade de recorrer à justiça para garantir esse direito. Advogados da área relatam que há cônjuges esperando há mais de 2 anos por uma vaga. Enquanto isso, o discurso político acirra o debate, né? A deputada Rita Matias, também do Chega, publicou nas suas redes sociais, abre aspas, reagrupamento familiar, que tal começarmos a reagrupar famílias nos seus países de origem? Fecha. Vamos dar mais uma pausa aqui. Essa senhora falou, né? Mais uma deputada do partido falou que o bom seria regrupar nos países de origem. Muito bem. Será que essas pessoas têm noção que a maioria das pessoas que precisam e depende do reagrupamento familiar são crianças, são adolescentes, são menores de idade? Isso mostra o nível que estamos chegando aqui em Portugal. O nível. Deporte as crianças, os pais vão atrás. Se for isso, ok? Aí é óbvio que o plano vai dar certo. Se acabasse com os imigrantes, erradicasse todo mundo, eu queria saber, eu queria que alguém me respondesse, pelo amor de Deus, como que Portugal sobreviveria sem a mão trabalhadora imigrante? Como? Se a grande população, se a grande massa de Portugal são de pessoas de idade, que trabalharam a vida inteira, não tem como trabalhar mais e eles têm por direito a receber, né, ali a sua reforma. Como? Sendo que os jovens estão indo para fora. Ah, Wallace, aumenta o salário que os jovens voltam. Como que dá para aumentar? O salário de Portugal, 800 e alguma coisa, o salário dos países vizinhos, 1.200, 1.300. Para você aumentar 100 euros, 200 euros no salário já é um sacrifício. Imagina ter que aumentar mais 500, 600 euros para atrair. Será que um jovem que está fora vai vir para Portugal por 100 euros a mais no salário, por 200 euros a mais no salário? Eu acho que não. Não é? E aí que eu digo, eles têm interesse em mão de obra qualificada, ok. E o que impede uma mão de obra qualificada escolher países que pagam mais? Então essa conta não fecha, eu não consigo entender. Precisa da mão de obra trabalhadora, mas se dificultar as coisas, é óbvio que o plano vai dar certo, que os imigrantes vão, ó, ir embora. Ok? Vamos seguir em frente. Fecha aspas. E a polêmica cresceu com o avanço de uma petição online que propõe suspender o reagrupamento familiar por 8 anos. A petição foi criada no dia 4 de junho e hoje, 11 de junho, já ultrapassou 38 mil assinaturas. Está sendo amplamente divulgada por perfis ligados ao partido nas redes sociais. A petição pede a revogação imediata da legislação que permite o reagrupamento familiar, mas os especialistas afirmam que não é possível suspender o reagrupamento familiar de forma generalizada. O direito é garantido por uma diretiva europeia, que só admite limitações em casos muito específicos, como ameaças à ordem pública ou à segurança nacional. Portanto, a suspensão proposta pelo Partido Chega será considerada ilegal. O que sabemos é que, na prática, hoje, para quem quer exercer o direito ao reagrupamento familiar, há um sistema travado. O acesso a uma vaga para agendamento na AIMA está praticamente impossível. Muitos estrangeiros só conseguem realmente entrando com ação judicial para conseguir regularizar os seus familiares, né? E o que se vê é uma disparidade entre o que a lei permite e o que o sistema realmente oferece. Aos que estão fora de Portugal, minha recomendação de sempre por aqui: venham com visto. Muito bem, gente. Aqui fala de 8 anos sem ter direito ao reagrupamento familiar. Quem é o pai, quem é a mãe que vai ficar 8 anos longe do filho, 8 anos longe da esposa, do marido? Isso não existe. É óbvio que 8 anos ninguém ficaria aqui esperando esse tempo todo. Da mesma forma que existe um outro projeto de lei, que já falaram, que ainda não colocaram em pauta, que é as pessoas contribuírem durante 5 anos sem ter direito a nada. Quer dizer o quê? Você, trabalhador imigrante, você vai contribuir. Se você partir uma perna lá no seu trabalho, você não tem direito a nada. Você não tem direito à assistência médica, porque você não vai ter médico de família. Você não vai ter direito a seguro-desemprego, caso a empresa te mande embora de uma hora para outra. Ah, tô 3 anos trabalhando aqui. Tchau. Você não tem direito a nada. Então, quer dizer, são planos que é óbvio que ninguém vai ficar em Portugal com planos como esse. Mas um projeto de lei
e já foi cogitado, foi de aumentar a nacionalidade de 5 anos para 10 anos. Também é uma coisa que não daria certo, porque ninguém esperaria 10 anos pela nacionalidade, 8 anos para o reagrupamento, 5 anos para ter direito a alguma coisa. É óbvio que Portugal esvaziaria. Agora, a minha visão é, o que será que o líder do partido Chega pensa? Ele fala no modo geral de todos os imigrantes ou ele tem uma parcela específica de imigrantes que ele não quer em Portugal? Eu cheguei a essa conclusão não lendo, mas eu vi um vídeo do Dr. Célio Sauer falando sobre o projeto de lei deles, da nacionalidade, que eles já vão colocar para ser votado, que eu pensei que esse projeto de lei aumentaria de 5 anos para 10 anos, mas na verdade para pessoas da CPLP vai aumentar de 5 anos para 6 anos. E pessoas que não são CPLP, aí sim vai aumentar de 5 anos para 10 anos. Então ali eu já vi que o partido, de repente, isso tudo aqui, gente, que eu estou falando nesse vídeo, é um achismo meu. Tá? Eu nem falo de política, porque eu nem tenho posições políticas, eu falo só do que de leis ou projetos que impactam a vida de um imigrante. Só isso. Eu sei que muita gente agora vai comentar, falar sobre política, é isso, não sei o quê. Eu não me envolvo em nada disso. Mas eu me envolvo em pautas que afetam diretamente a mim e a todos os outros que eu falo aqui no canal. Volte e meia com esses vídeos de imigração. E se você quiser comentar, deixar a sua opinião, você pode fazer isso de modo educado, não tem problema. Eu não sou contra todos os projetos que o Chega tem. O Chega às vezes tem umas visões muito boas em relação a algumas coisas que realmente são necessárias. Eu também não sou a favor da imigração descancarada, venha qualquer um de qualquer jeito e é isso aí, né? Mas tudo tem que ser feito com um pouco de inteligência. E nesse projeto, né, que é aumentar a nacionalidade de 5 para 6 anos, eu já vi opa, a gente vai fazer um projeto, mas também não vamos fazer um projeto para destruir tudo, né? Vamos aumentar aí para a galera da CPLP 1 ano a mais, mas para as pessoas que não são CPLP, que é os indianos, o pessoal de Bangladesh, essa outra imigração islâmica, nós já vamos colocar para 10 anos. Ali já estão meio que separando, né? Porque é óbvio, gente, eu falo pela comunidade brasileira porque eu tenho contato com vários brasileiros, com grupos de WhatsApp, e todos eles pensam mais ou menos da mesma forma. Se aumentasse essa lei da nacionalidade para 10 anos, aumentasse a contribuição para 5 anos sem ter direito a nada, e se cancelar o reagrupamento familiar, sabe o que vai acontecer? Marcha. Todo mundo vai meter o pé. Agora eu tô falando bem brasileiro. Todo mundo vai dar linha. Entendeu? Sebo nas canelas. Ninguém vai ficar aqui. E aí, de uma hora para outra, vai se ver um rombo. Que rombo é esse? Na segurança social. A contribuição vai, lá embaixo. Então, quer botar ordem na casa? Sim. Vai levar tempo. Com estratégias inteligentes. Valorizar quem valoriza a nação. Valorizar quem valoriza a pátria. Realmente tem gente que vem aqui para bagunçar, fazer baderna, que não trabalha, vive de trambique e ainda comete crimes. Essas pessoas sujam o nosso nome. Volta e meia aparece na televisão e a televisão fala: 3 brasileiros assaltaram um banco esta tarde não sei aonde. E automaticamente respinga em todos nós. Os brasileiros. Mas a maioria trabalha. Ninguém vai falar, olha, 50, 300 mil brasileiros estão trabalhando todos os dias e contribuindo, sendo recorde na contribuição da Segurança Social. Isso não tem assim uma expansão, essas informações. Mas três brasileiros que assaltam um banco já provoca uma expansão negativa muito grande. Será que vocês me entendem? Hoje eu estou com as palavras meio restritas porque é meia-noite, eu estou muito cansado, dirigi o dia inteiro, então estou me esforçando aqui para fazer esse vídeo. Então, gente, essa é a realidade.
tá certo? Eu acho que tem que haver um controle, mas um controle com consciência, com respeito. Poxa, esse cara aqui, ele tá trabalhando, ele já tá integrado, ele tá casado, ele tem filho, ele comprou casa, ele comprou carro, ele paga tudo certinho, ele trabalha. Poxa, ele tem um bom contrato de trabalho, ele tá inserido na cultura, ele foi comer pão com chouriço, ele foi dançar alvira, ele não comete crime. Por quê? Por que nós vamos liberar um bom imigrante trabalhador para o país ao lado? Tem lógica isso? Ou eu estou enganado? Todo mundo aqui está enganado e Portugal não precisa de imigrantes, não é possível. Será que Portugal não precisa de imigrantes e eu não estou sabendo? Então tudo tem que ser feito com consciência. Muito bem. Agora mudando um pouquinho de assunto, eu quero parabenizar a nação portuguesa, todos os portugueses, pelo Dia de Portugal, que aconteceu no dia de anteontem, porque esse vídeo vai sair quinta-feira, eu estou falando de quarta para quinta, ok? Que independente de vias, eu estou aqui e respeito os portugueses pelo que eles realmente são. Pessoas trabalhadoras. Isso ninguém precisa falar para mim, porque eu já vi, eu sei, eu converso. Esses dias eu conversei com um senhor, conheci um senhor que é padeiro, durante mais de 60 anos, na beira de um forno, a lenha, fazendo pão. Um senhor cansado da vida, trabalhou muito e recebe um ordenado baixíssimo. Baixíssimo. E ele, para não ficar em casa sozinho, ele sai para dar uma volta, né, pela cidade, de metro, de autocarro, e ali ele faz algumas amizades. Essa é a realidade, ok? São pessoas trabalhadoras, são pessoas boas, porque eu conheço muitos, mas muitos, mais de 90%, 95%, acho que quase 98% dos que eu conheço, são pessoas boas, amigas, dispostas a contribuir, a ensinar, a aprender, a partilhar a sua terra, porque eles também doam a sua terra para nós brasileiros, e nós em troca temos que ter respeito. Então, meus parabéns a toda a nação portuguesa, ao Dia de Portugal, e o interessante é que nesse dia uma senhora chamada Lídia Jorge fez um discurso que chamou atenção. Olha lá, hein, o discurso chamou atenção. Eu vou até botar o discurso dela aqui, eu não sei quem é essa senhora, mas dá para ver que ela é uma pessoa inteligente, instruída, porque ela foi convidada para fazer um discurso no Dia de Portugal, onde tinha a presença do presidente, dos parlamentares, de todo mundo, né? Então é alguma pessoa assim que tem que tem aí um conhecimento muito vasto do que está falando, né? Vou botar o vídeo dela aqui para a gente dar uma olhadinha. Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana. Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui. E nos miscigenámos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas. Nós, portugueses, não somos ricos. Somos pobres e injustos, mas ainda assim derrubámos uma longuíssima ditadura e terminámos com a opressão que mantínhamos sobre diversos povos. E com eles estabelecemos novas alianças e criámos uma comunidade de países de língua portuguesa. E fomos capazes de instaurar uma democracia e aderir a uma união de países livres e prósperos que desejam a paz. Assim sendo, por certo que ainda não temos as respostas, mas perante as incógnitas que nos assaltam,
sabemos que temos a força. Leio Camões, aquele que nunca mais morreu, e comovo-me com o seu destino, porque se alguma coisa tenho em comum com ele, que foi gênio, e eu não sou, é a certeza de que partilho da sua ideia, de que um ser humano é um ser de resistência e de combate. É só preciso determinar a causa certa. Muito obrigada. Interessante ali que ela cita Camões, né? Ela falou que um ser humano é um ser de resistência e combate, desde que tenha aí uma causa certa. Então, eu posso me incluir nisso e todos vocês imigrantes também podem se incluir nisso, que nós somos seres de resistência e combate. Porque para chegar até aqui onde nós chegamos, não foi fácil. Nós não brotamos do chão assim, ó, de uma hora para outra. Ah, um imigrante... Não. A gente deixa uma vida inteira, deixa a família, deixa tudo, vende tudo. Toda a nossa vida a gente coloca para trás, mirando um objetivo, que é um novo. E ninguém atravessa um oceano só por diversão para fazer baderna. Alguns sim, que já faziam baderna no Brasil, vêm fazer baderna aqui. Mas a grande maioria vem aqui para ter uma nova vida. Eu tenho certeza que a grande maioria quer viver bem com os portugueses, com respeito mútuo, entendeu? E nós somos sim seres de resistência e combate. Nós resistimos a tudo, sofremos. Tenho certeza que todos que chegaram aqui onde nós chegamos sofreram. E não foi fácil. E se mantém firme no seu objetivo, que é uma vida melhor, que é trabalhar, que é criar sua família no país, que é respeitar a cultura, respeitar os locais, sermos de fato irmãos. É isso que você, imigrante, é. Um ser de resistência e combate. Claro que essa senhora fala dos antepassados, né? Fala da origem dos portugueses, né? Que para mim também foi até uma novidade, né? Fala ali de 10% de sangue negro. É claro que todos nós, no final das contas, viemos lá da mãe África. Todos nós temos sangue negro, isso aí. O brasileiro, então, olha... A gente não tem dúvida de nada, isso é fato, que a gente é uma misturada danada, a gente tem sangue de tudo, de europeu, de negro, de índio, sei lá, até de alienígena, de repente a gente deve ter sangue também, porque olha, então a gente não tem problema com isso, não é? Mas essa senhora, às vezes, essa senhora precisa falar algumas verdades, né, para muitas pessoas poderem ouvir e terem uma noção. É claro que isso não significa que, né, só para a pessoa ter uma herança genética que também Portugal vai chegar, vai abrir a porta, vai chegar um cara do sei da onde e falar, olha, vocês têm o meu sangue, eu tenho o sangue de vocês, eu tenho que entrar aqui e dar licença. Não é assim. Não é assim, tá bem? Mas isso serve para a gente poder refletir um pouquinho, tá bom? Deixa nos comentários o que você pensa de tudo isso com a educação que a gente vai ler, tá bem? Eu agradeço por ter ficado até o final do vídeo e digo, coloca tudo na mão de Deus, hein? Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Ele é o dono de tudo, de tudo. Eu posso dizer agora que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus projetos, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Falou!